tá? Bem, vocês estão vendo aqui o seguinte, ó, números racionais na forma de fração. Quando a gente fala de números racionais, a gente fala de números nessa forma aqui, ó, A sobre B. A gente já pegou esse A sobre B. Turma, alguém manda um... Eu já mandei no grupo, o Isaac tá lá, mas manda o link da... Esse link vai ser sempre o mesmo, tá bom? Das nossas aulas. Alguém manda pro Isaac lá? Tá. O WhatsApp, porque agora eu já comecei a aula. Oi. Professor, eu já mandei o link no grupo do Tá bom, Relógio eu vi agora. Matemática. Obrigadão, Maio. Que o Petro pediu. Isso, obrigadão. Ô, turminha, então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vocês estão vendo na tela aí, né? Na tela está escrito o seguinte, A sobre B. O nome do A, que é uma letra, ele vai ser chamado de numerador. Tudo bem? Então, olha só. Vamos colocar aqui, ó. O A vai ser chamado de numerador. Vou colocar grandão mesmo, só vou diminuir só um pouquinho. O numerador, turma, ele é sempre a parte de cima da fração. Tá bom? E o número de baixo aqui, no caso do B, alguém sabe como ele se chama? Agora vocês podem responder. O número de baixo? Isso, o número de baixo? Dele? Quem sabe? Denominador? Isso mesmo, denominador. Então, olha só, o A é o numerador, não pode esquecer disso, tá bom? E o B, no caso aí, é o denominador, tá? Turma, toda vez que eu falar de fração com vocês, eu vou usar somente esses dois nomes aqui, numerador e denominador. Então, o numerador sempre é o número que estará em cima da fração. E o denominador é o número sempre que estará embaixo da fração. E aí a nossa aula começa com uma pizza gigantesca aqui. Tá? Ao se comprar uma pizza gigante com 16 pedaços, é possível escolher até 4 sabores diferentes. Na pizza representada, então nós temos 3 sabores. Esse C aqui é de calabresa. Tem um pequeno erro na apostila, tá? Não precisa... Aqui, ó, tem 4 pedaços de calabresa, certo? Então eu tenho 4 de calabresa. Eu tenho 4 pedaços de uma pizza de frango. E eu tenho 8 pedaços de uma pizza de marguerita. Ok? Eu fiz um videozinho, já mandei o link para vocês no YouTube sobre o que eu já falei um pouquinho dessa aula lá, para vocês também pegarem fora dessa live. Aí o erro tá aqui, ó. Ele falou que os pedaços de calabresa são 8 sobre 16. Os calabresas são 4 sobre 16. Então, vocês vão corrigir isso daí. Não é 8. Vocês podem até apagar aí na apostila de vocês. E vamos colocar por cima 4 sobre 16. Tá? Porque calabresa só tem 4 pedaços. Não 8. Como ele tinha colocado. Tá bom? Vou só aumentar o tamanho da minha caneta aqui. Então, ó. 4. Ô, professor. Oi. Ô, professor. Oi. Professor. Por que você mandou aquele vídeo do Godzilla? Por que você mandou aquele vídeo do Godzilla? Você mandou um vídeo lá. Você mandou um vídeo lá da lista. Godzilla? Alguma coisa assim. Não mandei nada de Godzilla, não. Ali é tudo eu gravando o vídeo. Não? Depois eu vou verificar, mas ali são todos os vídeos do meu canal, tá bom? Olha só, turma. Então, cada pedacinho dessa pizza aqui é 1 sobre 16, tá? Por quê? Porque a pizza todinha foi dividida em 16 pedaços. E cada partezinha dessa, então, é 1 sobre 16. Então, calabresa, que tem 4 pedaços, é 4 sobre 16, tá? Tinha um pequeno erro aqui. Aqui também tá um pouco errado, ó. A marguerita não tem 4 pedaços, a marguerita tem 8 pedaços. Então, arrume aí na apostila de vocês, para na hora que vocês estiverem estudando sozinhos, vocês não se confundirem, tá bom? Então, a marguerita, ela tem metade da pizza. Ok, turma?
Continuando, a pizza nesse caso é o todo, ou seja, tudo isso aqui é a pizza, ó. Isso aqui é o inteiro. Então a parte inteira da pizza, tá? A parte inteira é 16 sobre 16. Toda vez que a gente vê o número de cima igual ao número de baixo, ele é o número 1, porque um número dividido por ele mesmo é 1, tudo bem? Aí aqui vai ler assim, ó, 16 16avos, ou 1 inteiro. Aqui, turma, é o seguinte, toda vez que eu fiz um vídeo e falei sobre como se lê uma fração. A gente vai usar, quando for número 2 no denominador, a gente vai usar meio. Quando for 3, terço, 4, quarto. Quando for 5 no denominador, a gente vai usar quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Quando for 10, 100, a gente usa décimo, centésimo. Mas quando não for nenhum desses que eu citei agora, a gente vai usar essa palavrinha aqui, ó, avos, tá bom? Mas você pode falar 16 sobre 16, pode falar 16, 16 avos, ou ainda um inteiro. Porque toda vez que eles forem iguais, é um inteiro, tá bom? Os pedaços de pizza de cada sabor são parte de um inteiro. E foram representados pelas frações. Então, novamente, o erro deles aqui se prosseguiu. Eu tenho só 4 de calabresa e eu tenho 8 de marguerita, né? Então, eles trocaram aqui. Então, aqui, arrume aí na apostila de vocês também. 4 pedaços de calabresa, ou 4 sobre 16, e 8 pedaços de marguerita, né? E 4 de frango. Então, eu tenho 4 sobre 16 da pizza com o sabor calabresa. 8 sobre 16 com sabor de marguerita. E 4 sobre 16, ou 4 16avos, sabor de frango. Em uma fração, o denominador é o número abaixo do traço. Ok? Indica a quantidade de partes iguais em que o todo foi dividido. Já o número acima do traço é numerador. Ele indica a quantidade de partes consideradas do todo. Então, olha só. Toda vez que nós usarmos fração, eu tenho que saber quem é o numerador e quem é o denominador. Ok? Vamos agora para a próxima página da apostila. A página 7. Tá aqui, ó, numerador e o denominador. Nossa, esses caras erraram feio esse negócio da calabresa e da marguerita, hein? Vamos colocar aqui 4, tá bom? Pessoal, quem estiver fazendo barulho, desliga o microfone, por favor. Então aqui, ó, 4 é a quantidade de pedaços de calabresa e 16 é a quantidade de pedaços que a pizza foi dividida. Aqui, por exemplo, eu tenho um hexágono, né, que é um polígono de 6 lados, e ele foi dividido em 6 triângulos, né? E cada parte triangular tem 3 bombons. Só que eu estou vendo que tem 2 partes que tem bombons de chocolate branco. E aí ele pergunta, então, qual é a fração que representa os chocolates brancos? É só você pensar, bem, se eu tenho 3 bombons em cada triângulo, e eu tenho 6 triângulos, então isso aí é multiplicação. 6 vezes 3 vai dar quanto? 18. Então eu vou contar os bombons brancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 bombons brancos em 18 no total. Tudo bem? Então é 6 18avos que a gente lê esse número aqui. Ah, professor, aí eu vou colocar aqui, ó, 6 sobre 18. Turma, regras de divisibilidade. Na tabuada do 6, eu consigo dividir os dois aqui por 6. Quando eu for simplificar uma fração, eu tenho que simplificar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Não posso dividir o numerador por um e o denominador por outro. Então, 6 dividido por 6 dá 1. E 18 dividido por 6 vai dar 3. Ou seja, os chocolates brancos representam 1/3 da caixa inteira, ok? Nessa outra figura aqui, eu tenho, olha só, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 balões, só que amarelos, desses 11, aqui, ó, eu tenho 1, 2. Então eu tenho 2 sobre 11 dos amarelos. Essa fração aqui, ó, o 2 sobre 11, ou 2 onzeavos, que a gente pode falar,
não dá para simplificar por ninguém. Eu não posso, quando eu aplico a regra de divisibilidade em uma fração, tem que ser em cima e embaixo ao mesmo tempo. Como não tem, o nome dessa fraçãozinha aqui, então, é chamada de fração irredutível. O que quer dizer isso? A fração irredutível é uma fração que eu não consigo simplificar. Ela é uma fração que eu não consigo deixar ela menor do que ela está. E no caso, no caso do 6 sobre 18 aqui, ela é uma fração chamada de redutível, tá bom? Fração como quociente. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo está entendendo? Não. Sim. Não. Então vamos continuar. Sim. Fração como quociente, tá bom? A fração como quociente de dois números naturais pode ser vista em situações de divisão. O que ele está falando aqui? Que toda fração é uma divisão. Tanto é que ele vai dar um exemplo assim, ó. João quer dividir 7 barras de chocolate entre seus 3 filhos. Então vamos supor que ele comprou 2 Kit Kats, e eu fiz um vídeo com Kit Kat, acho que vocês devem ter visto, eu mandei o link pelo menos. Então vamos supor, ele comprou 2 chocolates da marca Kit Kat. Por que eu estou falando desse chocolate? Que eu estou ganhando dinheiro com ele? Não, né? Não, você não é patrocinado. Não sou patrocinado. Não, você não é Apenas, patrocinado. Kit Kat para vocês todo dia de aula. Ia querer ver todo mundo gordo no final do ano. Então olha só, o Kit Kat, ele é um chocolate que ele tem 4 divisões. Ele tem 4 barrinhas pequenas. Então vamos supor que um pai comprou 2 Kit Kats, só que comeu uma barrinha, né? Ele também é filho de Deus. E aí ele tinha 7 barrinhas para dividir com seus 3 filhos. Então ele fez o quê? Se a gente fizer uma divisão mesmo, eu vou fazer assim. Oi, Dado, desliga o microfone. Oi, 2 vezes 3. microfone. 2 vezes 3 dá 6, não dá? Uhum. E aí 6 até chegar no 7 sobra 1, né? Isso quer dizer o quê? Que deu 2 barras inteiras para cada filho. E aqui eu já vou apresentar para vocês o conceito de fração mista, que é um número inteiro misturado com uma fração. E sobrou o quê? Uma parte de 3. Aí você, como assim, professor? Vocês estão vendo aqui que ele está pegando, para o primeiro filho ele deu duas barras. Para o segundo filho, 2 barras. Para o terceiro filho, 2 barras. Mas sobrou uma barra, não sobrou? Essa uma barra ele dividiu em quantas partes? 3. Então cada partezinha dessa aqui é chamada de 1/3. Isso quer dizer que cada filho ganhou 2 partes inteiras mais 1/3. Então o nome dessa fração aqui é uma fração mista. E aí eu vou falar para vocês agora. Ô, Não professor, faria sentido ele comer a outra barrinha. não faria sentido ele comer a outra pro barrinha, primeiro filho porque, tipo, duas ele barrinhas. deu pro Segundo primeiro ele deu filho barrinhas. duas Você não entendeu, barrinhas. Isaac? O segundo Porque como filho o deu Kit 2 Kat barrinhas. tem 8 O barras, terceiro ele ele comeu deu um pra 2 ficar 7. barrinhas. E eu pedi para perguntar depois. Deixa eu só terminar o Verdade, raciocínio, tá esqueci. bom? Olha só, turma, eu estou colocando 2 nomes aqui embaixo, fração própria e fração imprópria. Eu vou dar exemplo logo, tá? A fração própria é aquela que o numerador é menor do que o denominador. A fração imprópria, por sua vez, vou colocar em vermelho, é o contrário. É aquela que o numerador, isso aqui são exemplos, tá? O numerador é maior do que o denominador. Então, o que acontece? Vamos pensar o seguinte, ó. Faz de conta que o pai ele não sabia muito de matemática. Ele não sabia fazer a divisão. Mas ele sabia dividir uma barrinha em 3. Matemática. Então o que ele fez? Fugiu da aula de Ele matemática. pegou e dividiu cada pedacinho de 1/3. Ele dividiu cada barra em 3 partes. Então ele ficou, cada pedacinho das barras, ficou quanto, turma? 1/3. Porque quando você divide uma barra de chocolate,
Se você dividir em 10 partes, cada pedacinho vai ser 1 sobre 10. Como ele dividiu cada barrinha em 3 partes, vai ser 1 sobre 3. Então, todas as pessoas aqui envolvidas, os 3 filhos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, vão ganhar, então, 2 barras inteirinhas e mais 1/3. Mas, vamos supor que o pai não fala que vai ser 2 barras inteiras. Ele fala tudo em forma de fração. Então, o pai vai fazer o seguinte, ó, eu vou circular em amarelo. Vamos ver o filho 1, quantos terços ele vai ganhar. Presta atenção, hein? Ele vai ganhar 1/3. Mais 1/3 vai dar 2 terços. 3 terços, que é o inteiro. 4 terços. 4 terços. Peraí, deixa eu falar. 5 terços. 6 terços e 7 terços. É por isso que deu aqui o quê? 7 terços que cada um ganhou. Então, o primeiro filho, que era de amarelo, ele ganhou 7 pedacinhos de 1/3. Ou seja, 7 terços. Vou fazer o segundo, mas o terceiro é igual. Então, olha, o segundo ganha 1/3, 2 terços, 3 terços, 4 terços, 5 terços, 6 terços e 7 terços. Ou seja, todos os 3 vão ganhar igual. E rosa em homenagem a um certo time aqui de São Paulo. 1/3, 2 terços, 3 terços, 4 terços, 5 terços, 6 terços e 7 terços. Ou seja, todos os filhos dele ganharam quanto? 7 pedacinhos de 1/3. Ou seja, 7 terços de barra de chocolate. Eu pergunto para vocês, agora eu deixo vocês falarem. O 7 sobre 3 é uma fração própria ou imprópria? Imprópria. Olha só o exemplo aqui embaixo. Ó. A diferença da fração própria e para imprópria é o quê? A fração própria, o número de cima, que é o numerador, ele é menor do que o denominador. Na fração imprópria, o número de cima é maior do que o denominador. Tá bom? Isso quer dizer que 7 sobre 3 é uma fração imprópria. Então vocês já tiram uma conclusão daí. Vou escrever aqui, tá? Vou colocar assim, ó. Toda fração mista é também uma fração imprópria. É muito importante vocês relembrarem disso. Toda fração mista é uma fração imprópria. E um dos vídeos que eu fiz, eu justamente ensino vocês a fazerem a fração mista virar uma fração imprópria. Tá bom? Dessa página aí, antes de eu passar para a próxima, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Deixa eu só colocar. Bom, o Isaac agora está presente, né? A Eduardo eu vi que entrou. O Pietro também entrou. E a Inairá eu não lembro. Deixa eu ver. A Inairá está presente? Não, né? Não está. Vamos lá, turma. Alguém aqui quer fazer alguma pergunta sobre essas frações próprias e impróprias? Não. Então vamos para a próxima página. Não. Beleza? Vamos lá. Não salvar. A próxima página já é exercício. Então presta atenção. O exercício 1 tem 3 perguntas. Eu vou responder só uma. Vou deixar as outras com vocês. As que eu não responder são para vocês fazerem, tá bom? Vou fazer de preto, ó. Observe o círculo dividido em partes iguais e responda as questões. Então, primeiro, vamos ver quantas partes tem o círculo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 partes. Tudo bem? Isso quer dizer que cada pedacinho aí é um oitavo. Certo? Que fração do círculo corresponde às partes pintadas? Eu vou fazer só A, tá? De verde.
1/8. Tá. Beleza? Pode fazer as outras já? Depois, eu vou dar minha aula, que hoje é só Pode uma fazer aula. as outras Aí já? amanhã isso aí tem que estar feito, tá bom? Tá. E aí lembrando o seguinte, vocês têm meu e-mail. Tá. Quando vocês resolverem, tirem as fotos da apostila mesmo. Façam na apostila. Alguém não tem apostila? Todos têm apostila? Sim. Então vocês façam direto na tenho. apostila Sim. e mandem a fotografia da lição feita Eu tenho. amanhã mesmo, antes da aula, lá no meu e-mail, tudo bem? Que você já tem. E quem não está Sim. no Google Class, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu vou colocar vocês hoje. Só que vocês têm que me mandar um e-mail. Manda uma mensagem lá privada lá no WhatsApp de cada um de vocês. Quem não tiver somente. Quem não estiver, manda um e-mail, tá bom? Pessoal, o 2 eu vou fazer um e vocês vão fazer os outros, tá? Eu vou fazer o A. Eu tô vendo que tá 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada partezinha aqui é 1/5. Ele tá perguntando qual é a parte pintada das figuras. Então, eu tenho 3 pintadas. Então, são 3 partes pintadas de 5. Essa fração aqui é própria ou é imprópria? Ela é imprópria. Pessoal, eu não quero Ela é pessoal imprópria. com dúvida. Ela é própria, não é? Porque a imprópria, o número de cima, ele é maior que o de baixo. Maior. Bem, aí vocês vão contar e depois vão ver as partes pintadas, ok? Eu vou fazer só mais um aqui. Aí eu vou fazer esse D aqui, ó. Ó, eu vou ver quantos triângulos tem. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então vamos ver quantas partes. De 16, quantas estão pintadas de vermelho? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 partes pintadas de 16. Fácil, né? Então, Sim. agora esse 3 aqui, ó. Eu vou fazer o B. Eu vou fazer o A e o B, tá? Vou fazer os dois. É o seguinte, eu vou desenhar aqui um retângulo e vou colocar uma divisãozinha aqui. Ele está dividido em 2 partes. Eu sempre vou fazer a divisão baseada no número de baixo, no denominador. Ele pede para eu representar cada fraçãozinha. Então, tá aí, ó, tá representada. Eu pintei uma parte de quantas? De 2, né? De 2. Agora é o seguinte, antes de fazer isso daqui, eu ensino em algum dos vídeos como que isso aqui é uma fração imprópria, ok? Vamos transformar ela numa fração mista. Eu vou pegar o 13 e vou dividir pelo número 8. Eu tenho além de eu estar gravando, essa aula está sendo gravada para vocês, tá? Eu vou colocar no YouTube depois, se você já tem meu canal. Então, se inscrevam no canal quem não é inscrito, ativa o sininho, que toda vez que eu colocar lá alguma coisa, eu aviso também no WhatsApp, ó. Aqui vai ser 1 vezes o 8. 1 vezes 8 é 8. Para 13, então 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vão faltar 5 números. Então, olha como que eu transformo então isso em fração. Tá vendo esse número 1 aqui? Ele vem grandão aqui. Esse 5 vem um pouco menor aqui, ele vem como numerador. E o 8 vem aqui como denominador. Pronto, é 1 inteiro e 5 oitavos. Então eu vou desenhar 2, né, porque é 1 inteiro mais uma parte de um outro. Eu vou desenhar 2 retângulos agora. Ok? 2 retângulos. E vou dividir ele. Vou até colocar em preto de novo para ficar parecido com o de cima. Eu vou colocar. Deixa eu selecionar ele. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Consegui, tá aqui, ó. Mas eu vou apagar porque eu quero fazer uma outra coisa. Quantas partes é para dividir? Em 8 partes, né? Então vamos lá.
ou... Uhum. 2, 3. Eu 2, tenho que fazer 7 risquinhos. 1, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toda vez que vocês quiserem fazer um retângulo de 9 partes, você faz 8 risquinhos. É sempre um risquinho a menos do número. Agora eu vou selecionar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, para não desenhar duas vezes. Vai estar lá em cima, coloca aqui embaixo. Pronto. Agora eu vou pintar as partes. Prestem atenção. Quem pegar essa aula aqui vai estar tranquilão. Vai entender tudo, ó. Então, eu quero... Cada partezinha aqui é um oitavo. Vocês concordam? Eu quero 13 partes. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, Sim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto. Tá aqui. Se vocês forem contar comigo, dá uma olhadinha, ó. Aqui eu tenho 8 partes de 8. Que é um inteiro, certo? E aqui eu tenho 5 partes de 8. Se eu somar esses dois números, vai dar quem? 13 partes de 8. Tá bom, turma? Então, quando a fração for imprópria, sempre vai ser maior do que um inteiro. Às vezes pode ser maior do que 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Por isso que eu fiz a divisãozinha primeiro. Ok? Uhum. Bem, então eu fiz o exercício 3, o exercício 1 e 2 vocês vão fazer. Alguma dúvida para vocês resolverem o exercício 1 e 2? Acho que não, né? Não. Pietro tá aí? Não. Pietro tá com alguma dúvida? Não. Pessoal, vocês podem, Não. em vez de usar o chat Não. no negócio, podem mandar no WhatsApp também, né? Até que eu tô nele. Tá bom? Então vamos para a próxima folha, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui tudo vai estar em vídeo, ó. Isso aqui ainda é para representar. Eu vou representar mais um, tá bom? Eu vou deixar essa imprópria para vocês. Eu vou representar esse D aqui, ó. Então eu vou lá. Eu estou usando o programa Paint, tá? Para fazer essa aula. Então eu vou desenhar um retângulo. Colocar ele um pouquinho maior. Como eu quero dividir em 5 partes, eu vou desenhar 4 risquinhos. 1, 2, 3, 4. E desses 4 risquinhos, eu quero pegar quantos, turma? 4. 1, 2, 3, 4. Tudo bem, turma? Então tá feito aí mais um. O resto depois vocês façam. Sim. Ok? Esse exercício 4 aqui, ó. Ok. Escreva a fração que representa em cada caso a quantidade de bolinhas azuis e vermelhas. Bem, fácil isso aqui, né? Bolinhas azuis, vamos ver quantas bolinhas tem no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o azul eu tenho 3 partes de quanto? De 7. E as bolinhas vermelhas? Eu tenho 4 partes de 7. Fácil, né? As duas são frações próprias, tá bom? As duas. 5. Aí o B vocês fazem. Observe e responda. Lembrando que isso aqui vai ser um vídeo. Então, se vocês não precisam colocar agora na apostila Desesperados. Depois eu vou colocar o vídeo lá no meu canal. Vocês pegam, pausam, copiam as lições que eu estou fazendo. E no caderno de vocês façam as que eu pedi. Observe e responda. Quadrado A, B e C. Tem um quadrado A é maior, o B é do meio e o C é o menor quadrado que tem. Sabendo que no quadrado A cabem 4 quadrados B. Ou seja, dentro desse aqui cabem 4 desse daqui. Ok? Cadê? E que no quadrado B cabem 4 quadrados C. Escreva a fração adequada. Bem, dá uma olhada. Então, na verdade, no quadrado A cabem 4... Vou colocar aqui de quadrado. 4 quadrados B aqui dentro. E 16 quadrados C. Tudo bem, turma? E aqui dentro cabem 4 quadrados C. Então vamos ver o que ele pergunta para nós agora. O quadrado A tem tananã da área do quadrado A. O quadrado C tem tananã da área do quadrado B.
E o quadrado C tem tantos avos da área do quadrado A. Bem, é o seguinte, eu vou fazer a área deles, tá bom? Baseado no quadrado C. Faz de conta que o quadradinho C, ele tem uma medida, eu vou dar uma medida chamada de 1, vai. 1, faz de conta que é 1. Então, vocês sabem o que é área? Todo mundo aí sabe o que é área? Não. Sério? Vocês sabem o que é área? Não. Pessoal, não é pra conversar entre vocês, não. Vocês sabem o que é área? É o que tá dentro do quadrado? É toda essa parte aqui interna, né? É o que tá dentro do Pra uma área quadrado? de quadrado, você tem que fazer o lado de um quadrado vezes o outro lado. E os lados não são iguais? Sim. Então, se aqui é 1, aqui também é 1. Só que Sim. aqui vai caber Sim. 4 quadradinhos do outro aí, não é? Então, o lado desse grandão vai ser 2. E aqui também vai ser 2. Uhum. Só que esse grandão cabe o quê? 4 do quadrado B. Ou seja, vai dar mais ou menos isso daí. E vai dar 4 do outro também, né? Esse aí vai ter 4. Deixa eu fazer aqui bonitinho. Uhum. Pessoal, alguém aí que tava com barulho em casa, quando é assim, desliga o microfone, tá? Tá, eu coloquei como se fosse, aí eu só vou mudar aqui a cor pra vocês verem que tem os 4 quadrados também do outro. Opa, não é isso que eu queria. É esse aqui que eu queria. Ó, eu vou colocar o grandão aqui, ó. Para vocês perceberem, ó. Eu tenho 4 quadrados do B e 16 quadradinhos do C, tá aqui. Então, o lado desse quadrado aqui, ele é 4, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Então, se eu for fazer a área, vamos lá. A área desse primeiro quadradinho aqui vai dar 1. Uma unidade de área. Tudo bem? A área desse aqui. A área do outro aqui, 2 vezes 2 é 4. Então vai dar 4 unidades de área. Tá bom? 4 unidades de área. E se eu fizer 4 vezes 4, vai dar 16 unidades de área. Então agora ele vai fazer as perguntas baseadas em fração. Olha lá. O quadrado B tem qual área do quadrado A? É só a gente ver, ó. A área do quadrado B não vai dar 4 unidades de área? Então olha aqui, ó. Vamos pegar 4 unidades de área. O quadradão não tem 16 partes? Das 16, Sim. eu peguei 4, não é? Então, aqui vai ser que número? Eu vou colocar aqui em cima porque eu vou simplificar. 4 sobre 16. Turma, essa fração dá para eu simplificar? 16. Ela é uma fração redutível? Já estou terminando aqui, tá? Olha só. Só para terminar aqui, que acabou agora a minha aula, né? Para terminar a minha aula, porque como termina a minha, vai começar de português. Ela é redutível, então eu vou dividir os 2 por 4, vai dar 1/4. Então, depois vocês olhem aí, porque esse vídeo está sendo gravado. Aí vocês vão fazer o item B e C. Podem fazer exercícios 6 e 7, tá bom? E aí vocês vão só até a página 9. Combinado? Sim. Então falou, turma. Boa live de português e até amanhã. Sim. Alguém me manda o link, por favor? Alguém me manda o link, por favor? Tchau.